Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte, dando continuidade aí, eh, dando sequência ao vídeo anterior que eu fiz, falando sobre o BRS Curumim, que é a nossa nova aposta lá na propriedade do meu pai, com o objetivo de produção de leite. Eu vou falar um pouco com relação à adubação de plantio, o que eu tenho visto aí, principalmente na publicação da Embrapa Gado de Leite, e o que eu fiz na prática e o que eu pretendo fazer quando eu for tirar minhas mudas e fazer o plantio do piquete, o pastejo rotacionado. A primeira coisa que nós fizemos lá na área, essa área que nós vamos fazer o piquete, nós cultivamos ela uma vez com milho, então nós fizemos uma calagem, objetivando a alta produtividade de milho, colhemos o milho para silagem e aí essa área agora está lá aguardando as mudas, está em pousio, aguardando as mudas para nós fazermos o plantio da área de piquete em pastejo rotacionado. Então, segundo a Comissão do Solo do Estado de Minas Gerais, Comissão da Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, quando nós trabalhamos em piquete, nós adotamos uma adubação de alto nível tecnológico, lá na recomendação de adubação para pastagens, nós vamos para a subclasse de alto nível tecnológico, e para alto nível tecnológico eu adoto o MT igual a 20, o X igual a 2, quando eu vou trabalhar a recomendação de calagem para elevação de cálcio e magnésio, neutralização do alumínio, ou então a saturação de base para 50%. O material publicado pela Embrapa Gado de Leite para o BRS Curumim recomenda a saturação de base de 50 a 60, mas na prática eu estou adotando 70. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já falei para vocês, com relação à adubação do BRS Capiaçu, que eu faço uma recomendação de calagem um pouco mais pesada nesse momento de implantação, porque é o momento que eu consigo incorporar cálcio e magnésio em profundidade no meu solo. Então, se eu tenho um equipamento, por exemplo, uma arara de disco, uma arara de raiveca, ou uma grade com disco maior, 42, 46 polegadas, eu consigo incorporar calcário até 30 centímetros. E isso vai ser muito bom para o sistema radicular da minha cultura, porque eu vou ter cálcio e magnésio em profundidade, em um valor considerável, não só nos primeiros 10, 20 centímetros, mas a 30 centímetros. E outro fator importante é que eu vou neutralizar o alumínio em profundidade. Então, se na minha região eu consigo comprar gesso com um preço acessível, o frete não fica muito caro, porque o gesso é um produto barato. O que encarece o gesso é o frete. Então, se na minha região o gesso chega para mim com um preço acessível, eu posso fazer uma recomendação de calagem para 20 centímetros e gesso para as outras profundidades. Para a profundidade na subsuperfície, abaixo de 20 centímetros. Se o gesso chega para mim muito caro e o calcário é um preço mais acessível, eu posso tentar incorporar o calcário em profundidade maior, 30 centímetros, que aí provavelmente é o que geralmente a raiz desse capim vai trabalhar. Mas se eu conseguir fazer o gesso, é muito melhor. Então, o gesso é para corrigir as camadas de 20 a 40 ou de 30 a 60. Vai depender da camada que eu vou corrigir ali com a calagem. Então, quando que eu faço a recomendação de gesso? Quando o meu cálcio está menor ou igual a 0,4 centimol, o alumínio maior que 0,5 ou a saturação por alumínio maior que 30. E aí nós temos vários métodos de recomendação de gessagem. Eu não vou entrar nesse método no momento, mas aí nós temos algumas fórmulas. Por exemplo, a Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais traz algumas recomendações, dentre elas o uso de 25% do teor de gesso em relação ao que nós tínhamos em recomendação de calcário. Então, faça a recomendação de calcário para essa camada de solo, 20 a 40, e uso apenas 25% dessa recomendação de calagem em gesso. E tem outros métodos, que eu prefiro, inclusive, usar outros, e não esse aí, esse método da recomendação da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, que é a quinta aproximação, né? E aí, a adubação de plantio. Com relação a fósforo, vai depender do teor de fósforo e da textura do meu solo. Isso é muito importante. Nós não podemos generalizar a adubação de fósforo, que é uma das recomendações lá do material da Embrapa. Eles recomendam a utilização de 100 quilos por hectare de P2O5 no suco de plantio, independente da textura. Isso se o teor de fósforo é baixo.
eu gosto de trabalhar com o teor de fósforo no solo e a textura do solo. Nós precisamos de atentar muito para a textura do solo, porque quanto mais argiloso, maior o meu problema de fósforo no solo, maior é a fome, vamos dizer assim, de fósforo no solo, é maior a fixação do fósforo no solo. Então, eu preciso de me preocupar muito com a textura do solo no momento da recomendação de adubação, principalmente adubação fosfatada. Então, na prática, eu tenho adotado para solos de textura médio, até grifei aqui, 120 a 150 quilos de P2O5. É o mesmo valor que eu tenho adotado para o BRS Capiaçu. 120 na área de sequeiro e 150 para áreas irrigadas. É o que eu vou fazer lá na propriedade do meu pai, que é uma área irrigada. Nós vamos trabalhar com 150 quilos de P2O5 por hectare, na adubação de plantio. Que também é o momento que eu consigo fornecer esse fósforo em profundidade. Nós sabemos que quando nós fazemos a adubação fosfatada em cobertura, ele fica na superfície, nós não conseguimos incorporar. Então, um momento de fornecer fósforo em profundidade, de incorporar, de aumentar o teor de fósforo em camadas pouco mais profundas é no momento do plantio, por isso que eu adoto uma quantidade maior. Até porque parte desse fósforo ele vai ser fixado. Então, para reduzir um pouco a competitividade da planta com o solo, eu aumento o teor no plantio. E o potássio? Se o meu potássio, na minha análise, ele está baixo, eu vou utilizar no momento do plantio um formulado que tem o cloreto de potássio, que tem uma fonte de potássio, por exemplo, 4,3016, 8,2816, e com fonte de micronutriente, principalmente o zinco. Eu prefiro adotar dessa forma. E aí, como eu falei lá para o BRS Capiaçu, eu adoto o mesmo modelo aqui para o BRS Curumim. Então, eu vou fazer a adubação potássica até eu atingir um nível alto de potássio no meu solo. Então, eu fiz a análise do solo para o plantio, eu vou fazer a adubação de plantio de cobertura com potássio até atingir o nível alto de potássio no solo. Então, com a análise do solo, eu sei a quantidade de potássio que eu preciso de aplicar. Então, com isso, eu sei quanto eu vou aplicar no plantio e em cobertura. E com relação ao espaçamento de plantio? A Embrapa recomenda aí o espaçamento, se eu for fazer em sucos, eles recomendam colocar o colmo todo dentro do suco, utilizando espaçamento entre sucos de 50 a 80 centímetros, e só que aí a planta vai ficar uma fileira, e aí eu já acho que isso aí é um problema. Eu prefiro adotar plantas a 50 centímetros entre plantas. Ou então pode ser feito com covos e espaçamento por 50 em 50 centímetros. Nesse formato aqui de plantio, você vai gastar muito menos do que colocar o cume inteiro dentro do suco. E aí você não vai conseguir esse espaçamento de 50 entre plantas, ela vai ficar muito mais próximo. Por que eu tenho feito isso? Porque, na prática, eu tenho adotado o espaçamento, eu plantei o meu lá, que eu vou mostrar para vocês algumas fotos, 80 por 80. Eu achei que ele fechou muito. Então, o piquete, alguns piquetes, eu vou plantar ele 80 por 80 e outros piquetes eu vou plantar 1 por 50. 1 metro entre sulcos e 50 centímetros entre planta, num sistema intensivo, que eu vou pegar pesado na adubação. Então, meu sistema lá vai ser muito intensivo. Com o sistema intensivo, eu já vi na prática que ele perfilha muito. Inclusive, eu acho que o meu espaçamento de 80 por 80 até diminuiu um pouco o perfilhamento, eu acho que se eu tivesse plantado mais espaçado, ele teria perfilhado um pouco mais. Então, foi como eu já falei para vocês em outros vídeos, nós temos uma variedade muito grande de ambientes na cada propriedade. Na minha propriedade mesmo, lá na propriedade do meu pai, eu tenho áreas totalmente diferentes a 1 quilômetro de distância uma da outra. Então, nós precisamos de experimentar, fazer vários formatos e não seguir uma receitinha de bolo. Então, é o que eu estou fazendo. 80 por 80 deu certo, ficou muito bom. Mas eu acho que se eu plantei ele um pouco mais espaçado, ele vai perfilhar um pouco mais. E eu vou mostrar para vocês um dos outros motivos por que eu estou fazendo esse espaçamento maior nas fotos aí em sequência. Então, na prática, lá eu vou plantar ele 1 por 50 e alguns piquetes 1 por 80. E aí depois eu vou falando aí para vocês qual vai ser o resultado que nós vamos obter lá. Então, aqui é a área lá de viveiro que nós plantamos. Eu plantei, tinha uma muda apenas por copinho, eu fiz um copo descartável, copo de água de 200 ml, e aqui ele já estava começando a perfilhar.
E aí, depois de 6 meses lá de plantio, ele já está dessa forma. Então, vocês podem ver aqui que ele fechou muito no espaçamento 80 por 80. E é difícil até dos animais passarem aqui entre as mudas. Então, eu acho que pode vir a provocar muito tombamento de planta. Por isso que eu vou plantar 1 metro entre suco e 50 centímetros entre plantas. Um outro problema de plantar, de colocar o colmo inteiro dentro do suco, é que não fica lugar nenhum para os animais passarem, que ele fecha muito. Então, assim, um ponto que eu estou achando muito positivo dele é o tanto que ele perfilha e o tanto que ele expande a cova, dentro da cova, que ele perfilha muito, mas muito mesmo. Então, por isso que eu vou adotar esse espaçamento de 1 por 80 para ver o resultado e 1 por 50. Porque 80 por 80 eu já sei que ficou muito bom. Então, só que eu vou adotar um espaçamento maior para ver a quantidade de perfil que eu vou conseguir, para ver se ele perfilha mais. Então, aqui, ó, dá para vocês verem na torceira a quantidade de perfil. Ele está um pouco seco assim, porque nós não estamos irrigando, nós estamos querendo que ele amadureça para a gente ter uma maior quantidade de mudas por planta aqui. Então, aqui, essa cova aqui, eu já falei no vídeo anterior, ela está com 17 perfis. Mas tem pontos lá que a gente adubou mais e colocou esterco de gado, que ela está com 33, 32 perfis. Então, eu acho que se eu plantar um espaçamento maior, acredito que ele vai ter um maior perfilhamento. Vamos ver o que vai acontecer. É um experimento que nós vamos fazer lá na propriedade e aí eu vou falar um pouco mais para vocês com relação ao resultado que nós obtivermos lá ao longo desse cultivo, desses experimentos que nós vamos fazer. Então, quero agradecer a todos por prestigiarem o canal Agro com Arte. Deixe seu like, inscreva no canal, que eu vou postar uma sequência de vídeos agora com relação ao BRS Curumim. Vou falar sobre adubação de cobertura, a utilização de micro-organismos para fixação de nitrogênio no BRS Curumim e a rotação, a qualidade desse material, teor de proteína, nutrientes, uma série de vídeos que eu vou postar agora em sequência com relação ao BRS Curumim. Qualquer dúvida, pode enviar e-mail aí para o agrocomarte@gmail.com ou então comentar aí no canal. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus.